E aí, gente, tudo bem? Voltamos essa semana para discutir um assunto do momento. Na verdade, um assunto de 2019, porque a palavra cancelamento entrou, né? Foi a palavra do ano 2019. E aí eu pergunto, o Bolsonaro já foi cancelado? Ainda não, porque hoje em dia o problema não é ser cancelado, é quando você vai ser cancelado. E nós vamos falar sobre É, isso hoje, né, Andrei? vamos ser cancelados também por falar de cancelamento? Vamos ser cancelados pelo cancelamento. Pois é, gente. Então hoje nós vamos falar desse tema delicado, né? As pessoas estão cancelando as pessoas e, na real, né, Andrei? A gente faz esse vídeo pisando em ovos porque a gente tem medo de ser cancelado também, né, meu velho? Pois é, se você critica aqueles que são a favor da cultura do cancelamento, você pode também ser cancelado com isso, né? Sim, cara, a gente está numa semana delicada que a gente decidiu gravar esse vídeo, até por sugestão minha, porque uma das grandes historiadoras do Brasil, né, que é a Lilia Schwartz, que talvez hoje seja a maior historiadora, e, pô, ela é doutora em história, antropologia, e ela foi cancelada por criticar a Beyoncé, né? Ela criticou um filme dirigido pela Beyoncé, etc. Não, na verdade, até, André, eu penso que a maioria da galera que cancelou a Lilia Schwartz não leu o artigo e se leu não entendeu. Ela elogiou a Beyoncé, elogiou um monte de coisa e discordou em relação a algumas questões sobre o resgate da cultura africana ancestral, achou estereotipado, e aí foi cancelada por ser uma branca, por ser... Andrei, me explica isso aí, o que aconteceu exatamente? A Lilia Schwartz, ela, enfim, colocou uma postura julgando a Beyoncé, na verdade, né? Dizendo como é que uma negra deveria se comportar. Ela estava se comportando de maneira equivocada. E aí, no final do artigo, ela diz que a Beyoncé devia sair da sua sala, né? E conhecer o mundo realmente como ele é. Ou seja, ela está dizendo que a visão que a Beyoncé, uma negra, tem do mundo africano é equivocada. E a visão dela, como branca, né? Doutora em antropologia, história e outras coisas mais, sim, essa é a visão correta. Então, eu acho que o estigma que ela acabou juntando para ela é de ser uma branca, uma intelectual que fala da sua branquitude, como da linguagem que a gente coloca dentro do movimento, por exemplo, antirracista, né? É uma linguagem até de certa forma errada, né? Então, os pretos olham para Lilia Schwartz e vejam que aquilo que ela está fazendo, na verdade, ela só está mostrando, né, que ela é mais esperta, ela é mais inteligente e ela saberia como abordar, né, a África, uma coisa que a Beyoncé não está sabendo fazer. Então, está dizendo como que uma negra deve se comportar. Essa é a crítica geral que eu li no Twitter em relação ao que a Lilia Schwartz postou, né? O que tu acha disso, Eu Bussunda? acho que tu leu exatamente o que as pessoas quiseram interpretar, né? Ó, as pessoas, Andrei, estou correndo risco de cancelar nosso canal. Eu concordo com a Lilia Schwartz. E eu li autores negros como Kabengele Munanga e outros que concordariam com ela. Não li nenhum artigo, mas pelos livros que li, a Lilia Schwartz está sob certa medida com alguma razão. Mas esse que é o debate da coisa. As pessoas podem discordar da Lilia Schwartz e a Lilia Schwartz pode falar o que ela falou. Primeiro porque assim, ó, eu não estou analisando a Lilia Schwartz como uma branca falando sobre negros, estou entendendo ela como antropóloga, historiadora, falando sobre a história da África. Tá? E aí, nesse sentido, concordo. Agora, no sentido das pessoas negras se sentirem ofendidas, também concordo. E acho que as coisas não precisam entrar nesse atrito. Olha só, a gente está falando de uma cultura, primeiro, acho que a gente vamos esclarecer a ideia do cancelamento, que é algo extremamente contemporâneo, porque é algo que é só possível via internet, né? Uma coisa que é fenômeno de Facebook, de Twitter, né, de redes sociais da internet 2.0, que nasce, na verdade, essas ações de cancelamento a partir da busca por justiça, seja justiça social, justiça ambiental, né?
de daqui a pouco cancelarem alguém que é explicitamente racista, alguém que é explicitamente homofóbico, alguma coisa assim, e nasce com o melhor dos propósitos possíveis. E eu acho que tu há de concordar comigo. Algumas pessoas elas precisam parar de falar bobagem, etc. Agora, Andrei, tu não acha que isso está mitigando qualquer tipo de debate, discussão, e simplesmente se criou daqui a pouco uma visão de que quem concorda comigo é moralmente superior, quem discorda comigo está errado, vamos cancelar? Esse negócio da moralidade ou do moralismo é uma coisa muito difícil, né? De você discutir isso aí de maneira a não deixar um rastro de moralismo quando você julga alguém pelo que posta, pelo que escreve, enfim. Mas as pessoas que julgam podem cometer equívocos bizarros, né, Bussunda? O caso daquele editor lá, foi editor, né, Bussunda? Aquele cara que fez ele estava mexendo no nariz, eu acho, né? E aí um cara tirou uma foto dele, né? Tu pode explicar melhor isso pra gente? E aí disseram que ele estava fazendo uma simbologia, né? Enfim, nazista. Como é que foi isso, Bussunda? Porque esse cara, por uma foto dele, né, dentro do carro, ele foi cancelado. Cara, ele não é editor, Emanuel Cafferty é o nome dele. Cara, é o Cafferty, né? Cafferty, cara, eu não sei, eu até falei contigo brincando antes que eu faça esse gesto, por isso que tu lembrou. Eu falei, cara, que eu faço esse gesto assim que ele fez. Quando eu tô. Gente, às vezes eu tô distraído, cato tatu no nariz. Desculpa, vão nos cancelar talvez por isso, Andrei. Mas assim, eu às vezes cato. Aí o cara devia estar catando tatu, sei lá, mas ele tá fazendo um gesto que eu, bem da verdade, eu nem sei reproduzir exatamente, que é um gesto parecido com ok, alguma coisa assim, que é visto nos Estados Unidos, porque aqui não é, né, André? Como um ato de supremacia branca. E aconteceu poucos dias depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos. E aí o Cafferty estava lá, andando na caminhonete da empresa que ele trabalha, que é uma empresa, se não me engano, de energia elétrica ou de instalação de cabo, alguma coisa assim, e com o dedo com a mão para fora fazendo um gesto ali involuntário, e um cara parou e disse: meu, tu vai parar com isso. E ele não entendeu o que estava acontecendo. O Cafferty não entendeu, talvez por fazer um gesto involuntário, talvez por nem conhecer aquele gesto. Tá? Ele é um cara, por exemplo, assim, ó, que é filho de mexicanos que foram morar para os Estados Unidos, não teve oportunidade de estudar e fazer uma faculdade, ele é a mão de obra barata. Cara, e esse cara que me preocupa, eu vou ler aqui, cara, e vou botar na tela para a galera aqui, ó, mas agora eu vou ler o que ele falou, Andrei, olha só. Vou botar aqui na tela, mas olha aqui. Foi assim que eu perdi o melhor emprego que já tive na vida, diz Cafferty. Sem faculdade, filho de imigrantes mexicanos, vivia sua versão do sonho americano, ganhava $41 por hora, o dobro do salário do seu emprego anterior, e tinha plano de saúde e de aposentadoria pela primeira vez na vida. Quando conseguiu a vaga, há 6 meses, ele, as 3 filhas e os netos saíram para jantar em comemoração. Cara, fudeu a vida do Cafferty. Olha só, você criticar e cancelar a Schwartz, cara, a Schwartz vai perder alguns seguidores ou não, né? A Anitta foi cancelada, né? A gente teve casos já, ou se não, digamos, a esquerda, né, cancelou a Schwartz, cancelou a Anitta. A direita já cancelou o Danilo Gentili, já cancelou o Nando Moura, já cancelou a Joyce Hasselman, né? Então, essas pessoas aí que eu citei, elas são pessoas que já estão lá no topo. E, cara, dificilmente esses cancelamentos vão realmente repercutir alguma coisa. Agora, o Cafferty, Andrei, o Cafferty tá lascado. A empresa que ele trabalhava demitiu ele porque não queria se associar a um ato de racismo, que não era um ato de racismo legítimo, tá? Não deram a chance de defesa alguma a ele, ninguém ouviu ele. E, cara, eu tô para te dizer o seguinte: o cancelamento é a nova caça às bruxas. Aquilo que faziam no século XV, lá na Europa, né? Estão fazendo no século XXI em todo o mundo. Né? Porque daqui a pouco acusam, o Cafferty foi acusado de ser a bruxa.
e todo mundo apedrejou ele. E ninguém ouviu ele. E ele tá ferrado, cara. Pois é, eu acho que essa forma de cancelamento aí que aconteceu com o Café foi uma bizarra, entendeu? Mas não quer dizer que, num todo, o cancelamento seja algo ruim. Tem a parte boa do cancelamento. Obviamente tem, né? A parte boa do cancelamento é o fato de que minorias, mulheres, pretos, que não tinham voz na sociedade, passaram a ter voz com a internet. E passaram a enquadrar pessoas que eles achavam que teriam uma perspectiva racista, misógina, homofóbica, e aí isso deu uma repercussão muito grande. Então, tu vê que existe um mundo de possibilidades, um mundo de minorias que querem ter voz ativa e que acabam juntando nos seus grupos, né? Até esses grupos se juntam pela sua estrutura de poder, né? Como a história do Foucault, né? Fala, na microfísica do poder, o poder está no discurso daqueles que se unem no mesmo discurso, não nas pessoas. Então, nesse mesmo discurso, se unem várias pessoas que lutam por causas minoritárias. E aí, quando alguém cria um mal-estar, né, dentro desse grupo, ele acaba sendo questionado e aí até, às vezes, né, coloca os seus valores em choque e aí passam a tirar essa pessoa do grupo, né? Dizendo, olha, ele não está de acordo com aquilo que nós acreditamos. Mas aí que tá, o problema não é esse. O problema é que quando um erro que a pessoa cometeu, né, passa a ser o modo de justificar o cancelamento dessa pessoa, tá? Justificar o cancelamento de um erro e não dar chance para a pessoa se defender ou acabar com a reputação dela por um erro que ela cometeu, aí, vamos chamar assim, nós temos o famoso linchamento virtual, né? A pessoa é linchada, sem direito de defesa, né? Essa atitude acaba sendo uma atitude também comum no comunismo de Stalin lá. Eu acho que tu vai falar bem mais sobre isso, Bussunda, porque uma pessoa que discordasse do partidão, né, teria problemas, né, no país onde ela está, no caso na Rússia, no caso da União Soviética, né? Seria expulsa, seria morta possivelmente por discordar, o que acontece na China também, né? Então essa cultura do cancelamento, ela tem uma raiz, assim, vamos chamar assim, que remete a uma semelhança a esses movimentos mais radicais. Eu falo aqui não só também do movimento do comunismo, mas também do fascismo italiano ou do nazismo, cheira um pouco, né, movimentos esse tipo de antidemocráticos como um todo, né, Andrei? Movimentos sim, aí claro que eu queria te dizer o seguinte, claro que é positivo, é bom o cancelamento, porque dá voz a muita gente, mas ao mesmo tempo cria, na verdade, um certo tipo de linchamento virtual, um certo tipo de bullying 2.0, como fala o Hugo Gloss, que também foi cancelado, mas aí que tá, isso é uma atitude completamente antidemocrática, né? Ainda assim antidemocrática. Então, nós temos que acertar os pingos nos is ali. Bom, damos uma certa forma de valor para o cancelamento, criticamos o cancelamento, eu acho que a gente tem que ponderar isso. O que tu acha desse manifesto que alguns intelectuais fizeram, Bussunda? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que estavam criticando essa cultura do cancelamento, né? O que tu achou disso? Primeiro vamos, já vou falar do manifesto, né? Mas é o seguinte, cara, quem nos acompanha, quem acompanha o Papo Filô sabe que nós somos progressistas e nós sempre vamos fazer um discurso e atitudes favoráveis aos grupos minorizados, né? Eu gosto muito de usar essa expressão. Não são minorias. O negro no Brasil não é minoria. Negro, pardo, preto, pardo não é minoria, é a maioria, né? As mulheres... mas aí que tá. A gente fala isso na sociologia também, Bussunda. Minoria como quantia. Mas, Andrei, é uma coisa. Eu estou explicando o conceito. A gente diz que são grupos minorizados, que eles são a maioria, mas tratados como menores, nesse sentido. Ok. E por isso que é interessante. Tu fez agora, isso aí chama teacher's planning, né? Interrompeu a minha fala aqui, rapaz. Né? Teacher interrupting, né? Mas eu peço desculpa, não me cancela. Tá, mas assim, ó, cara, mas mas voltando, a gente sempre defende os grupos minorizados, tá? E cara, e a gente faz autocrítica todo o tempo, porque nós não somos dos grupos minorizados, nem tu nem eu. Só que a gente também analisa várias questões assim que podem ser perigosas e se voltar para qualquer lado daqui a pouco,
né? Porque daqui a pouco mesmo uma pessoa do movimento negro que discorde do próprio movimento negro, ela vai ser cancelada pelo movimento. Uma pessoa do movimento LGBTQIA+, que discorde, vai ser cancelada pelo movimento. Então, assim, ó, isso nos cheira a antidemocracia, né? E isso nos cheira a uma imposição e uma cultura de massas, né? Que remete a fascismo, que remete a regimes ditatoriais. Ou tu concorda, como tu falou da União Soviética, ou tu concorda com o partidão, tu é o Trotsky, traidor, vai ter que ir para o México e vai ser assassinado pela NKVD lá no México. Lá nem está na União Soviética, está no México discordando do Stalin e é assassinado, né? Então, é uma cultura de, como eu falei, retomo, caça às bruxas. Eu vi gente usando a comparação com o macartismo, que é o que se fazia nos Estados Unidos nos anos 50, né? O senador Joseph McCarthy criou o Comitê Verificador para Atividades Antipatrióticas, que eles chamavam os comunistas de antipatriotas. E aí eles começaram a perseguir jornalistas que criticassem o governo, começaram a perseguir pessoas intelectuais que pudessem discordar. O Charles Chaplin foi vítima do macartismo. O Chaplin, ele é inglês, fez carreira em Hollywood, foi para um festival de cinema na Inglaterra ou alguma coisa assim, e na volta não aceitaram ele porque ele era perigoso para os Estados Unidos. Tá? Cancelaram o Chaplin, né? Só que naquela época o cancelamento era via Estado, né? Via ação estatal. E agora, como tu falou, na visão do Foucault, não são as grandes estruturas, é a microfísica, as redes de discurso e tal que são difundidas via internet que estão fazendo isso. É bom e é ruim, né? É bom no sentido assim da voz, mas é ruim no sentido tipo e aí eu vou discordar, eu vou discordar, vou ampliar. Tu falou, a pessoa erra e é cancelada, né? Tu falou assim, cara, eu não acho que a Lilia Schwartz ela errou, ela pensa o que ela falou porque ela escreveu um artigo. Ninguém escreve um artigo sem pensar. Ela escreveu um artigo para a Folha de São Paulo e ela discordou da forma como a Beyoncé abordou a cultura africana ancestral. E eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer para quem não entendeu, ela discordou porque a Beyoncé trouxe a cultura africana ancestral para dentro de um capitalismo norte-americano de meritocracia. As pessoas não se deram conta disso daí. Foi isso. E a Lilia Schwartz não é uma pessoa de esquerda necessariamente, né? Ela é uma intelectual. Mas eu entendi. Ela criticou a ideia de transformar uma cultura africana ancestral numa cultura de meritocracia, de eu venci. Ainda mais uma Beyoncé que tem empresa lá da filha dela de roupa que explora a mão de obra lá na Ásia, lá, explora a mão de obra de pessoas negras pagando uma miséria. Tá? Então, assim, ó. Eu queria te perguntar em relação a isso, né? O que tu está falando sobre a Lilia Schwartz. O que tu acha em relação à questão dessa e a identidade branca, ou a negra, ela se sobrepõe à formação acadêmica? Ou seja, a pessoa é doutora, eu acho que ela é doutora em Princeton também. Não sei se ela é doutorada em Princeton, a Schwartz, Lilia Schwartz. Não sei se é, mas é uma grande universidade que ela, enfim, se doutorou e tal. Ela é uma especialista no assunto, vamos dizer assim, né? Quando que a pele, a cor da pele, a branquitude dela ou a negritude de outra pessoa pode se sobrepor à própria ideia, ou seja, ao perfil do cientista. Quando você julga um cientista pelo que ele faz como cientista, tentando a neutralidade, tentando usar ferramentas que ele, obviamente, adquiriu como cientista, porque ela é uma cientista, né? A gente tem que interpretar assim, né? Não é um posicionamento, uma opinião de uma pessoa comum do dia a dia, é uma pessoa que tem um gabarito para isso. Agora, eu estou dizendo assim, até que ponto, eu quero que tu entenda a pergunta que eu vou fazer aqui, nesse sentido de dizer que por que a gente hoje, tá? Nós como sociedade, criamos a ideia de que a tua identidade pode ser atribuída à tua cor de pele apenas. E tudo aquilo que tu construiu como intelectual, como cientista, é simplesmente rechaçado, né? Porque estavam querendo dizer que ela deveria revisionar todos os livros dela para encontrar os erros que ela cometeu, né, na branquitude dela. Então, podemos dizer que um cientista, então, ele perdeu a sua
à sua mão, ou que a sociedade tende agora a dizer que se você é branco, você tem tais respostas. Se você é branco, você tem tal pensamento. Se você é negro, você tem tal pensamento. Ou seja, se você for negro, você tem que pensar assim. Se você não pensar assim, você vai ser cancelado. E se você é branco, por exemplo, e se você criticar o negro, você não está no seu lugar de fala. Você tem que ser cancelado. O que tu acha dessa questão de colocar a identidade, né, biológica, a branquitude ou pretude, o negritude, acima, né, das questões da própria formação dela como historiadora? Eu falo aqui do âmbito mais geral. Né? Andrei, eu acho o seguinte, vamos pegar assim, ó, eu e tu como homens héteros, a gente não vai conseguir ter a mesma compreensão de mundo da mulher, no sentido do que sofre a mulher, só para usar um exemplo bem transparente, assim. Então, eu acho que quando, por exemplo, a gente pode ouvir uma mulher falando sobre o que sente a mulher, nós jamais conseguiríamos atingir aquilo. Agora, realmente, eu acho que eu ser homem interfere alguma coisa no meu processo intelectual, sim. Agora, qual é o nível de interferência? Né? E vamos lá. A Lilia Schwartz escreveu, vou citar um nome que eu respeito muito, tá? A Lilia Schwartz é da USP, né? Eu vou citar um professor de sociologia da USP que é de descendência africana direto, Kabengele Munanga. Se o Kabengele Munanga escreveu um artigo criticando a Lilia Schwartz, é uma branca e um negro intelectuais discutindo. Tá? E não é nem discutindo, né, Andrei? Conversando sobre pontos de vista divergentes. O que mais me incomoda nisso é que teve um monte de gente que pegou só aquele final, ela não viu todo o elogio que ela fez à Beyoncé, a carreira da Beyoncé, a Disney por estar colocando a Beyoncé como a diretora de um filme e tudo mais, e ela só colocou uma vírgula ali, né? E não é uma vírgula do mas, não me venham com essa simplificação, mas o mas muda tudo, não é a vírgula, mas é um acréscimo, é um e, né, que ela colocou a Beyoncé, a conjunção. Fez muito bacana, e fez uma análise que eu não concordei sobre a história dos povos africanos. Tá? Cara, e nenhum historiador coerente que queira analisar a história concorda. Tá? Vai ter alguém que pode vir aqui me criticar, você não sei o quê, porque... Cara, mas aí está o detalhe. Por que alguns historiadores não concordaram, não discordaram dela ou não fizeram artigos? Por que precisa ser algo assim, ó, vamos cancelar a Lilia Schwartz? Esses dias, cara, tem 3 nomes aqui do lado da história, tá? A Lilia Schwartz agora. O Leandro Narlock, eu odeio o Leandro Narlock. Eu não gosto dos livros do Leandro Narlock. Não fala assim, Bussunda, odeia. Não pode odiar as pessoas, tem que Não, amar eu as pessoas. odeio, não o Leandro, eu odeio a obra dele. Desculpa, melhor, né, Andrei? Eu não gosto dos livros do Leandro Narlock. Ele é ruim nos livros dele. Pronto. Não gosto. E aí, esses dias, eu até comentei para ti, eu acho que ele fez lá na CNN um comentário muito mais de tiozão desatualizado sobre o HIV do que ele falou ao vivo lá e falou algo extremamente preconceituoso do HIV, né? E houve toda uma movimentação até ele ser demitido da CNN. Tá, o Leandro Narlock está bem, está dando cursos, já foi contratado por outras empresas e tal, né? Mas foi cancelado. Cara, eu não concordo com ele. Mas assim, será que eu vou calar ele e deu? E cadê o debate? Porque daqui a pouco vira esse negócio de caça às bruxas que eu te falei, ou vira essa coisa assim, ó, tá, o Leandro Narlock foi cancelado, agora vamos cancelar o Caio Coppola. Agora depois vão cancelar o Alexandre Garcia. Agora quem é o próximo? Agora o Andrei. O Andrei, que é moderado, vamos cancelar o Andrei porque ele falou um dia alguma coisa lá num tweet dele de 2009, tá? E aí entra esse lustre moral que a gente estava falando, né? Quem concorda comigo tá certo, quem discorda comigo tá errado. Não há discussão, não há troca de ideias e argumentações. Como tu falou muito bem, tem gente
que é estritamente, plenamente, puramente difusor de fake news, de discurso de ódio, de preconceitos, de racismo, homofobia, não sei o quê. Tem pessoas que são, como que a gente pode dizer, são irremendáveis, não tem como arrumar. Essas pessoas têm que ser canceladas. Agora, Lilia Schwartz cancelado. Esses dias cancelaram a Débora Ladin também, e que é uma guria que está estudando, está ajudando. Gente, eu coloquei isso numa rede minha. A Débora Ladin, eu não concordo, ela falou que o Hitler era um estadista e o Stalin um ditador. Cara, eu não concordo, mas ela falou 4, 5 anos atrás. Ela nem estava fazendo faculdade, está fazendo faculdade de História agora. Cara, tem uma galera que assiste os vídeos dela. Poxa, ignorem aquilo e estudem para não falar o que ela falou. Mas nós estamos falando sobre pessoas, você está falando sobre pessoas que são pessoas hoje, que têm uma certa relação intelectual, mas podemos falar também, por exemplo, sobre o Drauzio Varela, que foi cancelado. Você sabe que ele foi cancelado, né? Uhum. Porque ele deu voz a um trans sem saber que ele era enfim, podemos dizer aqui, que o trans tinha cometido um crime hediondo, né? Uhum. Aí ele foi cancelado, o Drauzio foi cancelado, tá? Alessandra Negrini, no Carnaval, foi cancelada. Não deram chance para ela se justificar. Tu lembra disso? O Wilson Simonal na história, se a gente poder falar sobre cancelamento nos anos 70, o Wilson Simonal, músico, Wilson Simonal, vamos chamar assim, os intelectuais e da cultura na época, cancelaram ele porque disseram que ele era informante da ditadura militar. Mas aí que tá, eu quero dizer que cancelamento aqui também, eu queria falar com o assunto não é um fenômeno puramente atual. Davam outro nome para isso, linchamento, caça às bruxas. Isso continua. Então, às vezes, a gente não explicou no início também o que era cancelamento. Para quem não sabe o que é cancelamento, que chegou de paraquedas. O que é cancelamento? O que é cancelar alguém, né? E eu queria só deixar claro que cancelar alguém, na verdade, é você discordar de alguma posição, de alguma empresa, de algum intelectual, de alguma pessoa, enfim, ligado vamos chamar assim, ao mainstream, né? Os grandes... Tipo Luciano Huck, enfim, coisas, e você vê que essa pessoa se posicionou de maneira equivocada. Aí o que você faz? Você pega, printa, né, tira uma foto, um vídeo, ou uma fala, ou um texto, pega aquele pedacinho de coisa que você selecionou, da pessoa que você discorda, e você passa aquilo ali para todos os seus correligionários que concordam com a sua forma de pensar, para eles poderem, né, maximizar a discordância contra aquela pessoa, contra aquela instituição. Então, se viraliza. Então, o que a Lilia Schwartz ela postou lá, e veio uma pessoa e discordou, e veja isso fulano também. Aí reposta isso, e aí tem uma gama de seguidores junto dessa pessoa que passam a replicar essa mensagem. E aí viram, né, uma bola gigante de gente que aconteceu isso, né? Um caso que eu queria falar também é o caso que aconteceu anteontem e tal, que viralizou, que é aquele cara, né, aquele gordinho lá de azul, que estava xingando lá aquele motoboy lá, e aí depois o pai dele, né, o pai do gordinho, né, disse que o filho era esquizofrênico. Tá, depois de ter espalhado para todo o Brasil que aquele cara, aquele branco, né, dizendo que aquele entregador lá era enfim, um miserável, um imbecil, um semi-analfabeto. Será que essa pessoa, né, esse gordinho de azul lá, fez algo errado? Fez algo bizarro, absurdo ele fez. Mas se o pai justificar que aquele cara ali, que aquele gordinho de azul é esquizofrênico, como ele reivindicou, se ele conseguir provar que o filho é esquizofrênico, e agora? Aquele gordinho é culpado igual? Se ele é esquizofrênico, ele pode ser punido pela internet da mesma forma? Como se ele fosse uma pessoa, né, sem nenhum tipo de patologia? Essa pergunta que eu deixo em aberto, né? O que ele falou, né, Andrei? É extremamente grosseiro, bizarro, racista. Agora, se o pai dele foi lá na delegacia e disse, meu filho é esquizofrênico e tal. E, cara, talvez ele seja. As pessoas já fizeram todo o julgamento anterior. Não está certo o que ele fez, não está. Mas agora, se o cara ele tem um problema, tem a esquizofrenia, cara, aí tu tem que dar um desconto pro cara.
Então, tu não pode simplesmente tratar assim... Não é nem um desconto, não é nem um desconto. Pode ser uma justificativa de um esquizofrênico Sim. contra as pessoas, tá? Que ele acha que podem prejudicar ele. Sim. Então, o esquizofrênico, ele cria uma fantasia. Sim. E isso pode ser a fantasia dele. E aí, você julgar ele daquela forma, aí nós estamos falando de uma outra coisa. E aí a gente a gente entrou nessa polarização política, porque os caras, em quem ele deve ter votado? Sei que, cara, dá um tempo, analisa. É isso que eu tô falando, a gente tá fazendo caça às bruxas. Tu apontou, disse que é bruxa, vai lá, apedreja e bota na fogueira. Teve esse caso que acho que é o primeiro grande caso de cancelamento que teve, tá? Que é da Justine Sacco. Vou colocar aqui na tela para vocês o tweet dela. Ó. Claro, foi extremamente feliz. Ela era jornalista, jornalista não, de uma multinacional, foi para a África. Na tradução, Andrei, ó, indo para a África, espero não pegar AIDS. Tô brincando, eu sou branca. Uhum. Tá? Tipo, brancos não pegam AIDS, né? Cara, extremamente grosseiro o que ela falou aqui. Mas assim, sim, ó, racista, absurdo, bizarro também. Preconceituoso, grosseiro, qualquer coisa. Cara, só que assim, ó, ela foi demitida, não sei o quê. Cara, as pessoas não têm chance de ter um deslize. Eu não conheço a Justine Sacco, não sei da vida dela. Ela foi sempre assim? Ela foi infeliz ali? Tá? Cara, não sei. Então é uma coisa assim... É condenável, muitas pessoas que são canceladas, elas estão erradas de fato. Não é o caso ali do nosso amigo do Cafferty, não é o caso dele. Então, como é que a gente vai distinguir a Justine Sacco, que falou uma grande grosseria, mas mesmo assim a gente não conhece a vida dela, e como é que a gente vai conhecer quem é o Emmanuel Cafferty, que fez um gesto ali sem querer, sem saber o que estava fazendo, tá? Porque quando o cancelamento atinge a Lilia Schwartz, quando o cancelamento atinge a Joyce Varela, o Drauzio Varela, não vai dar nada. Ou quando o cancelamento atinge tô olhando o nome dele aqui, o Dan Bilzerian, aumentou o número de seguidores. O Dan Bilzerian é aquele que expõe as mulheres em seminuas, nuas, fotos constrangedoras, machista ao extremo. Cancelaram. Primeiro, descobriram o Dan Bilzerian esse ano, sendo que há anos ele já está fazendo aquilo ali. Cancelaram. Aumentou o número de seguidores. Para esses caras aí, o cancelamento parece não ter surtido efeito algum. Pro nosso amigo lá dos Estados Unidos, descendente de mexicanos, ele está com a vida arrasada. Tá? Então, cara, como tu falou, é importante dar-se voz. Agora, está se matando qualquer tipo de debate, está virando um surto coletivo e está virando sei lá o quê, uma medida uma política de massas que se assemelha muitas vezes a ações fascistas, ditatoriais do Hitler, do Mussolini, do Stalin, sei lá do quê. É o linchamento, né, cara? Linchar a pessoa, é você acabar com a pessoa, acabar com a reputação dela por causa de uma opinião que ela teve. Claro que a opinião tem que ser punida, mas Andrei, o movimento de linchamento, ele extrapola, às vezes, N vezes, o erro que a pessoa cometeu. Em 2017, tem um cara que eu nunca vi falar, não conheço, Gustavito, cantor de MPB de Belo Horizonte. Teve um post no Facebook acusando ele de estupro. E, cara, cancelaram ele, cancelaram os shows dele, entrou em depressão, foi para casa, não sei o quê. Depois da investigação policial, descobriram que não havia nada, era apenas um caso de calúnia. Só que o cancelamento já tinha sido feito, é o pré-julgamento. E é contra isso que os intelectuais lá de vários lugares, né, a própria intelectuais e celebridades e pessoas, né, J.K. Rowling, o Chomsky, o Salman Rushdie. O que eles fizeram, André? Como é que é o nome do manifesto lá? Eu nem lembro direito. É o manifesto contra a cultura do cancelamento, né? Eu acho que eu não sei o nome específico do manifesto. Peraí que eu acho que eu vou ver aqui o manifesto. Chomsky, Rushdie, Stein. Depois a gente coloca para vocês aí na tela aí, ó. Tá, não é o país, né? E outros 150 intelectuais reivindicam o direito de discordar nos Estados Unidos.
né? Então, eles estão reclamando essa carta contra a intolerância de certo ativismo progressista. Isso aí não está aqui né, vocês estão vendo na tela de vocês aí, né, é uma reportagem do El País sobre isso, né? Eles acusam as pessoas que são adeptas da cultura do cancelamento de agirem de maneira antidemocrática. Enfim, né, uma atitude bem comum em países de autoritarismo, né, antidemocráticos. Enfim. Tipo, vamos, Sundar. Andrei, não estamos cancelando quem cancela. Estamos sugerindo que primeiro a gente entenda melhor, que nem o texto da Lilia Schwartz, eu fiquei bastante triste, as pessoas não leram e simplesmente a partir daquele excerto cancelaram ela, e mesmo não concordando com ela, por que as pessoas não debatem? Aí a Lilia Schwartz foi lá, fez um post de desculpa e mesmo assim as pessoas continuam. Uma pessoa foi lá e disse, eu não te desculpo porque 1, 2, 3, 4 foi numerando. Cara... ou então, assim, isso é típico da branquitude, fazer esse tipo de coisa, depois vem se desculpar. Mas tu vai fazer o quê? Tu vai excluir a tua obra, tu vai parar de dar aula, tu vai parar de falar, tu vai emudecer a pessoa. Cara, quando você está dizendo a pessoa está cancelada, você está emudecendo ela. Você está dizendo que qualquer coisa que a pessoa fala a partir daquele momento é colocada em dúvida como algo de uma branca, de elite, né? Eu acho que é muito sensível, tem que cuidar muito esse tipo de discurso, porque ele acaba sendo um discurso, de certa forma, injusto. Né? E toda a obra, toda a construção, né, de ela ser progressista, defender as minorias, de ser como a gente é também, né, Bussunda? Sim. Cara, e não é bem contra o mal, necessariamente, né? Tem o meio termo, tem a área de discussão no meio disso tudo. Tem pessoas... não tem espaço para usar cinzentamentos, né? Ou é preto ou é branco. O acinzentado acaba sendo julgado e cancelado por não se posicionar ou branco ou preto. A vida é muito mais complexa do que o branco e o preto. Muito mais complexa que isso. Eu, na verdade, sou um mestiço. Eu posso dizer assim, eu sou um mestiço. Então, por ser um mestiço, se eu vou tentar chegar perto dos negros, vão dizer que não é meu lugar. Se eu vou chegar pelos brancos, vão dizer que não é o meu lugar. Então, eu sou um acinzentado. Na minha origem biológica. Andrei, tu é branco aqui no Brasil, vai para os Estados Unidos. Eu já fui. E aí eu era mexicano lá. Ainda mais com esse bigodinho aí de mariachi. Eu tava... Não, com bigode aí fica pior, fica mais mexicano. Porque é do mariachi, mas eu estava sem bigode, já fui visto como mexicano, enfim. Sim. Cara, eu acho que a gente pode encerrar o vídeo dizendo, galera, sempre lembrando de um grande intelectual que visitou nosso planeta, o ET Bilu. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Pode encerrar com isso, Andrei? Eu acho que pode, sim. Né? Feito, gente, viu? Até a próxima semana. Abraço. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento.